praticamente automático. Olá, vamos começar. Bom dia a todos. Esse é o nosso webinar. E agora, Canadá? Acho que é uma pergunta que tem muita gente questionando, muita gente fazendo. A gente estava brincando aqui na conversa inicial, eu, a Fabi e o Fábio, né? Acho que muitas dúvidas surgiram e a gente está aqui como parceiros para a gente poder se ajudar, para a gente identificar estratégias, identificar insights e a gente como mercado de educação internacional, buscar crescer de uma forma sustentável, tá? Esse é o nosso objetivo. Eu vou pedir aí para que os nossos convidados principais, Fábio e Fabi, se apresentem, tá? Para que a gente possa dar início aí ao nosso workshop aqui, o webinar. Fica à vontade, Fabi. Bom dia, pessoal. Para quem me conhece aí, muito bom falar novamente com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, eu sou diretora da América Latina na IC. Já estou com a escola há mais de 11 anos, mas na indústria há mais de 20. Então aí já trabalhei com escolas na Austrália, Inglaterra, agora a IC, que é uma escola global, né? Temos aí em vários lugares do mundo e estamos aqui também um pouquinho afetado com o Canadá para discutir um pouquinho aí as novas tendências. Muito obrigada pela presença, viu? A Fabi já está no mercado há quantos anos, Fabi? 20 mais, né? Um pouquinho já, né? Então, a gente tem muito a aprender com a Fabi aí, com toda essa Ah, história. Sandra. Com toda Começou essa com 10 história. anos. Ai, Sandra, adoraria, viu? Vamos pedir para ela passar essa receita, né, Sandra? Vou vender aqui meus programas, 30 a mais, gente. Muito obrigada, viu, Fabi, pela presença. Não, obrigado a Fábio, você. fica à vontade. Bom, bom dia. Primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Acho que vai ser uma oportunidade bem bacana da gente poder trocar informações. E aí acho que o objetivo é esse mesmo, né, da gente tentar esclarecer um pouco sobre essas mudanças que aconteceram no Canadá. Eu também estou no mercado. Parei para fazer a conta hoje de manhã, 18 anos. Então já há um tempinho também. Já trabalhei com escola de inglês, com agência. Estou no Rambara há quase 7. Então nesse mercado de hire, que é um mercado, né? Acho que o mercado um pouco mais afetado aí com essas mudanças de Canadá. Mas estou no Rambler há 7 anos. Conheço, acho que a maioria de vocês que está aqui, alguns eu não vejo há bastante tempo. Mas obrigado pela presença de todo mundo e que a gente possa sair daqui mais unidos e mais prontos para essas mudanças aí, que todo mundo consiga se ajudar. Acho que o objetivo aqui é esse. Com certeza, com certeza. Estamos juntos para isso. Obrigada, viu, Fábio, pela presença também. E agora eu vou me apresentar. Eu sei que muita gente me conhece aí de mercado, mas não conhecia a minha empresa. Então, eu sou Elaine. Eu fundei a eConsulting, a consultoria de negócios e desenvolvimento de pessoas no ano passado. Estou no mercado de intercâmbio há 15 anos. Trabalhei em uma renomada agência durante 14 anos da minha vida. Logo que voltei do intercâmbio, fiz um intercâmbio para a Austrália e ingressei em uma renomada agência de intercâmbio brasileira e a gente foi expandindo, né? Fui a primeira funcionária da empresa e em 15 anos a gente expandiu bastante, com presença a nível Brasil, Austrália, Colômbia, Canadá. Parei, né? Me desliguei da empresa porque tive meu filho, fiquei aproximadamente 2 anos cuidando do meu filhinho e estou de volta. Comecei a empresa a eConsulting o ano passado para auxiliar todo o mercado, tá? Todos os stakeholders do mercado de educação internacional, que é o mercado que eu tanto amo. Tá bom, Elaine. E aí, mas o que você está fazendo aqui, né? Quais são os serviços? Vou apresentar para vocês brevemente. Esses são os serviços da minha empresa, tá? Eu presto consultoria e desenvolvimento de pessoas, tá? Sei que alguns dos meus clientes estão aqui, mas na consultoria em gestão estratégica, né? Eu tenho foco em negócios, né? Então a gente desenvolve a estratégia do negócio, tanto da agência de intercâmbio quanto da instituição de ensino, com foco em vendas, pessoas, operações e processos, e cultura. Na mentoria de liderança, foco nos gestores, líderes e CEOs, sempre desenvolvendo uma gestão por resultado e otimização de processos, com uma cultura customer-centric.
Faço treinamento e desenvolvimento de pessoas através de workshops com foco em vendas, estratégias, negócios, foco em resultado. E webinars, workshops B2B, também tem aí uma demanda crescente, né? Já fiz alguns workshops para as instituições de ensino que me contratam para oferecer workshops para os key partners deles, né? As principais agências. Então, desenvolvo as equipes das agências de acordo com as necessidades das instituições de ensino. E estou aqui também fazendo um webinar, né, de benchmarking, que a minha intenção também é contribuir para que todos do mercado se ajudem. Então, convidei Fabi e Fábio justamente para isso, tá? Sei que aqui tem muitos CEOs, né, e gestores de instituições de ensino e agências de intercâmbio, e aqui é as minhas soluções de mentoria que eu ofereço, né, para as equipes de liderança. Então, desenvolvo uma trilha, uma jornada de mentoria, de acordo com as dores principais desses gestores e líderes do mercado, tá? Sempre com foco no aprimoramento de competências de liderança e alcance de resultado. Então, aqui tem algumas das minhas soluções, depois meu site está disponível, vocês podem dar uma olhada, tá bom? E tudo isso, gente, desenvolvo para que vocês possam se destacar ainda melhor no mercado, né? De uma forma estratégica, focados em dados, tá? Então, para isso que a gente desenvolveu esse webinar. Vamos falar de dados, vamos entender a realidade do nosso mercado, né? Sinto que a gente se olha muito, às vezes até como competidor, mas pouco se fala de mercado, né? Vamos, então, discutir essas tendências. Eu super agradeço a todos que se inscreveram, foram mais de 68 inscritos, aproximadamente 70 pessoas, de 40 instituições, tanto de agências quanto de escolas, tá? Internacionais focadas no Canadá. Então, super obrigado, e vocês preencheram um link onde a gente conseguiu também ouvir as dores de vocês, e a gente vai trazer isso como as principais tendências e dificuldades do mercado para a gente discutir junto, tá bom? Vamos lá, vocês comentaram comigo ali através do nosso link de inscrição a respeito dos challenges, né? Dos desafios do Brasil no mercado. E isso não só falando de Canadá, tá? Isso falando a nível de todos os destinos. É nítido, né? A gente percebe aqui pela pesquisa, e eu tenho rodado algumas pesquisas aí com outros stakeholders, que hoje no Brasil, né, o mercado tem sentido muito a alta competitividade. São muitas agências despontando aí no mercado, né? E aí a gente fica ali um pouco confuso, porque as agências entram, às vezes, com muita estratégia focada em preço, né? Desconto para ganhar mercado, às vezes, de início. Então, deixa eu só verificar. A Fabi falou, acho que precisa compartilhar a tela de novo. Vocês não estão vendo a tela? Não, não estamos. Não estão vendo? Não, eu tô. Só você. Tô sim. Não, eu tô vendo também, ô Fabi. Gente, a mim, Fabi. então. Eu só estava vendo a Elaine. Que susto! Desculpa, Elaine. Não, imagina. Vão comentando aqui, porque senão eu acho que tá tudo bem. Mas tá tudo certo, né? Vocês estão vendo a pesquisinha do marketing, dos desafios do mercado, certo? Sim, agora eu tô. Legal, Desculpa. tá. Imagina. Então, vocês percebem, né? A gente percebe que o mercado ele está realmente muito competitivo, com clientes também inseguros. Acho que a pandemia trouxe bastante insegurança, acho que para todo mundo, né? Não só para clientes de intercâmbio, mas trouxe bastante insegurança. Aqui vocês veem, né, que tem sim uma preocupação com relação à dificuldade na obtenção de vistos. Vários países, né, mudaram a sua política de vistos, não só Canadá, então existe essa preocupação no mercado, né? Falta de profissionais capacitados. Isso também é uma dor, principalmente dos gestores de agências, né? E a instabilidade cambial, graças a Deus, né? A gente está com uma economia forte aí, e a instabilidade cambial não tem abalado tanto, tá? Então, aqui a gente consegue ver os desafios do nosso Brasil, falando a nível de intercâmbio geral, certo? Vamos falar agora Brasil e Canadá. Como que está essa relação Brasil e Canadá? Gente, aqui o print da pesquisa Belta, rodada em outubro de 2022, falando das preferências brasileiras em relação aos destinos. Canadá, vocês podem ver,
né? 2019 estava em primeiro lugar, 2022 está em primeiro lugar. Canadá é o preferidinho dos brasileiros para o intercâmbio, tá? A pesquisa Belta ainda não, de 2023, ainda não foi disponibilizada, tá? Então, esses que são os dados mais atuais que a gente conseguiu. É o preferidinho dos brasileiros, né? Notável que o Canadá não perde essa posição de destaque já há anos, né? E o approval rate, como é que está o approval rate? Fábio, você quer comentar aqui, que eu acho que você tem uns insights bem legais aqui sobre a questão do approval rate, por favor. A gente tentou juntar, né, algumas informações. A gente tem algumas agências ainda têm muito receio com a questão de visto, né? A gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram aí para a solicitação de visto do estudante no Canadá, mas o Brasil, de América Latina, é um dos países com a maior taxa de aprovação. Se a gente olhar, a gente está com a menor taxa de recusa de visto dos últimos anos e a maior taxa de aprovação. Então, isso é legal da gente mostrar, né? Acho que as agências também têm feito um trabalho um pouco mais forte, um trabalho melhor nessa questão de aconselhar o estudante de como aplicar para o visto. Antigamente, a gente tinha muito aluno aplicando direto e aí às vezes por falta de um documento faltava. Então, eu acho que parte desse processo que as agências têm feito, principalmente Canadá e na aplicação de visto de estudante, é esse aconselhamento, né, de procurar um profissional que vá te ajudar, isso reflete com toda certeza na taxa de aprovação dos vistos, né? E acho que também um outro insight que a gente pode ter é que mesmo com todas essas mudanças, né, com pandemia, enfim, e mesmo que com todas essas mudanças que aconteceram recentemente, agora em 2024, acho que uma importante mensagem que a gente precisa deixar aqui referente ao Canadá é que o Canadá continua aberto, o Canadá continua querendo alunos internacionais, algumas mudanças foram feitas e a gente vai falar disso para poder ajustar um pouco o mercado, né, para dar uma experiência um pouco melhor para o estudante internacional. Mas a taxa de aprovação de visto canadense para o Brasil é acima de 80%. Né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, a América Latina, no geral, gira em torno de 76%. Então, o Brasil tem uma média de aprovação de visto de estudante para o Canadá maior do que os outros países da América Latina. Né? Então, até para a gente começar, a gente vai falar sobre dados, vai falar sobre desafios, sobre mudanças, mas acho que a mensagem geral que a gente quer deixar aqui, e acho que foi dos motivos pelo qual a gente resolveu fazer esse webinar, né, esse bate-papo, é de que o Canadá continua aberto. Né? O Canadá continua querendo alunos internacionais, a gente vai passar aí por algumas adaptações que a gente vai ter que fazer nesse processo de seleção do estudante que vai para o Canadá, mas a mensagem aqui é que o Canadá precisa ainda de alunos internacionais e está aberto para alunos internacionais. E o Brasil é um mercado muito importante para o Canadá. Então, né, eu achei que essas mudanças que aconteceram, o barulho foi muito maior do que a consequência no final. E é importante a gente deixar essa mensagem de que o Canadá continua aberto. A gente continua aceitando alunos internacionais, o Canadá quer, e a taxa de aprovação de visto eu acho que é uma métrica importante que a gente pode usar para isso, né? É desmistificar e, na verdade, trazer mais clareza, né? Porque eu acho que à medida que a imigração, quando ela começa a divulgar as informações, a gente fica um pouco confuso mesmo. Né? Que é algo, não, é só para setembro, não, aí do nada aparece, agora, a partir de amanhã. Então, isso traz uma confusão, isso traz uma instabilidade, uma insegurança, mas nós, como principais providers, né, e agências, precisamos trazer à luz o que realmente acontece, né? Tem uma pergunta. Para o visto, o aluno de college que tem interesse em fazer um bachelor no Canadá, ele deve falar a intenção em ficar ou deve se comprometer a voltar ao Brasil? Eu não sei quem fez essa pergunta, que não aparece seu nome. A gente não é especialista em visto, né? A gente não é especialista em imigração. A gente sempre Vanessa da Gap. dar um despachante, uma pessoa, uma pessoa, né, que seja qualificada para isso, mas principalmente o estudante de bachelor é aquele estudante mais novo. Eu acho que e eu tenho visto nos últimos 2, 3 anos, e aí falando, acho que no geral, mas mais especificamente do Humber, a gente cresceu bastante o número de alunos de bachelor, né? E acho que esse vai ser o foco nesses próximos 2 anos, principalmente,
na questão dessa mudança temporária que a gente teve, assim. Então, sempre na aplicação, a intenção é voltar, né? Por mais que a gente sempre falou disso, né? Por mais que a gente tenha, que o Canadá tenha os programas de imigração, que o próprio consulado sabe que muitas das vezes a intenção do aluno ficar, e até, né, os alunos têm o PGWP, que é para o aluno de fato ficar, contribuir com a economia do país, a intenção é sempre voltar. Parece contraditório, mas a intenção é sempre voltar. Mas eu acho que, principalmente para esse aluno de bachelor, que costuma ser um aluno mais novo, que está saindo do high school, né, está saindo do ensino médio aqui no Brasil, eu acho que essa nem é muito uma preocupação, assim, porque normalmente ele está sendo sponsorado pelos pais financeiramente, então eu acho que essa nem é muito uma preocupação, assim. Mas a intenção é sempre, eu acho que a intenção é sempre voltar, né? Então, a princípio, na aplicação de visto, a intenção é sempre voltar. Exatamente, eu acho que é a questão da genuinidade, né, de um visto de estudos tem que ficar clara, né? Intenção todo mundo tem de ir para nunca mais voltar, mas vamos deixar claro, né, essa vontade de ir estudar e voltar ao país, porque muitas vezes a intenção existe e não acontece, né? Aqui partindo para o próximo slide, a gente fez um resumo, então, das novas regras de Study Permit a partir agora desse ano de 2024. Tá? Então, resumão, muitas coisas, muitas informações aí jogadas, né? Então, aqui é realmente um slide para que vocês possam entender, né? E aí, o que está acontecendo? Então, redução de emissão de Study Permit, né? Então, o Departamento de Imigração do Canadá, ele divulgou isso no início do ano, uma redução de 35% em comparação ao ano de 2023, isso acho que está claro, né, para todo mundo. Houve o aumento da comprovação financeira, então, para que o estudante possa aplicar o visto de Study Permit, ele tem que comprovar $20 mil, 635 por ano que vai ficar, né, sem incluir a tuition, tá? Attestation Letter, né, que é um documento que não existia antes, mas agora existe uma carta de certificação, né, que a província ou o território ele emite para esse estudante, tá? E vai fazer parte do visto de estudante, do Study Permit. O PGWP, né, para as instituições em formato público-privado, né? Então, esses estudantes, eles não vão ser mais elegíveis ao PGWP, tá? Para essas instituições público-privada. O PGWP para mestrados e doutorados aumentou, né? Então, são 3 anos com permissão de trabalho de 40 horas semanais. E o Open Work Permit, né? Para cônjuges, só vai ser concedido para os dependentes e estudantes internacionais de mestrados, doutorados, medicina e direito. Isso é realmente algo que foi um grande susto, né? Pensando nesse público Canadá, que a grande maioria vai em família, mas essas são as novas regras de 2024. Vocês querem, Fábio e Fabi, vocês querem incluir alguma coisa ou posso passar? Eu acho que na parte aqui de idiomas, né, eu acho que reforçando um pouquinho o que o Fábio falou, não vai mudar muito para o mercado brasileiro, né? Nós não temos aí o comportamento do brasileiro ficar aplicando para um visto de estudo. Havia sim uns casos, pelo menos pela EC, de alunos que não precisavam aplicar para o visto de estudo e estavam aplicando porque, enfim, o tempo de processamento é mais rápido. E agora aí com esses caps que as escolas, né, de inglês possuem menos vagas, vamos dizer assim, para o visto de estudo, nós não vamos aplicar. Então, alunos aí inferior a 24 semanas, eles têm que entrar com outro visto. Eu acho que essa que é a principal aí mensagem para, né, em relação às escolas. Tem uma pergunta aqui da Heloísa para o Fábio também. Fábio, você possui notícias como ficarão os Careers College de Toronto? Vamos deixar essa pergunta para o próximo, né? É quente, é bem quente. Deixa eu queria só comentar algumas coisas aqui, Elaine, que eu acho que é importante a gente até esclarecer. Aqui está muito claro, mas todos os colleges e universidades, todas as províncias já divulgaram o CAP por instituição. E acho que isso era uma coisa que estava todo mundo muito apreensivo, né? Quanto vai ser o CAP de cada instituição? Então, eu vou falar mais especificamente das instituições públicas, colleges e universidades públicas. O CAP que a gente recebeu foi melhor do que a gente imaginava, no geral, né? Eu acho que raríssimas exceções aí vão ter uma diminuição no número de study permits que eles vão poder aprovar.
Então, no geral, os colleges e as universidades vão ser bem pouco afetados, né, os públicos vão ser bem pouco afetados na questão de capacidade de emissão de visto de estudante. Então, né, do Humber eu já sei o nosso número, a gente sabe o número de algumas outras instituições, e basicamente, não estou generalizando, tá, mas a grande maioria recebeu o mesmo número do CAP que a gente teve de study permit no ano passado. Então, essa era uma preocupação que a gente tinha. A gente vai ter 300, vai ter 3.000, vai ter 10.000. A gente teve um número muito parecido, algumas instituições até mais do que teve o ano passado. Então, o número de vagas, gente, não é um problema, tá, para as instituições públicas de colleges e universidades no Canadá. A grande maioria, a gente sabe que algumas vão ter uma diminuição perto do que teve do ano passado, mas na grande maioria o número de study permits que a gente recebeu do governo, né, da attestation letter, de poder emitir a attestation letter, é muito parecido. Tá? Então, acho que isso não é um problema. A attestation letter em si é um processo simples, né? Muito se falou, nossa, como é que vai ser? O aluno vai pedir. É um processo que em Ontário foi o último a divulgar, né? Como sempre, aí Ontário foi o último a divulgar, deu uma enrolada, porque rolava muito uma questão política, né? E até a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas muitas dessas mudanças que aconteceram no Canadá foram mudanças políticas. É, mas Ontário divulgou na última quinta-feira, aí, né, quase que nos 45 do segundo tempo, as attestations letters, né, o número de attestations letters. Muitos colleges já começaram a emitir, a gente mesmo já emitiu o attestation letter. Então, existem algumas regras, né? Cada college vai ter a sua regra para emissão de attestation letter, mas já está rodando. Então, é só mais uma etapa que vai ter que ser feita para a aplicação do study permit. Né? Acho que a principal mudança aí é a questão do PGWP para as PPPs, público-privadas, que o governo não tinha dado uma data exata e agora a gente já sabe que tem que iniciar até 15 de maio. Então, alunos que começarem cursos em PPPs a partir de 15 de maio não serão elegíveis ao PGWP. Acho que a principal mudança, e que afeta, não sei se a maioria, mas uma grande parte do nosso mercado, é a questão da elegibilidade do Open Work Permit para os cônjuges, né? Que hoje somente alunos de programas de mestrado, doutorado e alguns bacharelados específicos, o cônjuge vai ser elegível à aplicação do Open Work Permit, tá? Mas lembrando, gente, que isso é uma medida a princípio temporária, de 2 anos. Então, óbvio, né, afeta principalmente aquelas pessoas que estão ali de início imediato, que estão planejando para 24, 25, mas a princípio é uma medida temporária. A gente não sabe como é que isso vai ser daqui 2 anos. Mas, de novo, a gente vai falar isso lá na frente, né, Elaine? Acho que é uma questão agora de adaptar, né? Adaptar como a gente recruta esse aluno, de achar de fato aquele aluno com perfil genuíno de aluno. A gente ainda tem muito aluno de pós-graduação que não está indo acompanhado e que vai poder, né, ter os mesmos benefícios que já tinham antes, alunos de diploma, de bacharelado, e o que a Fabi falou, eu acho que é uma realidade, já era um pouco, né, uma realidade. A maioria dos estudantes de inglês abaixo de 6 meses não faziam emissão de visto de estudante, iam já com o visto temporário, enfim, né, visto de turista. A gente encorajava os alunos que queriam aplicar para um college depois, talvez, de já ir com o study permit, mas, enfim, é uma questão de readaptação. Né? Mas eu acho que o barulho, né, eu acho que o modo como o governo canadense fez, eu acho que causou muito mais estresse do que, de fato, a gente tem aí de limitação hoje no mercado. Né? Então, eu acho que é mais, agora que as coisas estão mais claras, a gente consegue ver que pouca coisa mudou. Né? A gente estava muito preocupado com números, quanto é que a gente vai conseguir fazer. Isso, de fato, eu acho que não é uma preocupação para a grande maioria das instituições. Isso mesmo. O alarde foi grande, obviamente, né? Gestores das agências de intercâmbio, instituições de ensino ficam preocupados, né? Mas nada muda para. Como a gente já falou, estudantes de curso com inglês com duração de até 6 meses sem emissão de study permit, estudantes de curso de higher education de colleges públicos e privados, né, sem cônjuges, como o Fábio comentou, estudantes de curso de high school, estudantes internacionais com permissão de estudos já aprovados, então não vai voltar atrás, né? Se já aprovou, já aprovou. Os estudantes
com visto de estudo válidos, renovando as suas permissões, e os novos candidatos a programas de mestrado e doutorado, que esses não serão abalados, tá? Ficou claro, pessoal? Deixa um ok no chat, só para ver se a gente está conseguindo agregar valor aí nessas informações para vocês, por favor. Pode falar. Eu queria só responder a pergunta da Elo. Elo, talvez eu não seja a melhor pessoa para te responder, mas na província de Ontário, a província de Ontário decidiu que 96% das attestations letters vão para instituições públicas, tá? Então, a gente não sabe o número geral do número de o cap da província de Ontário, mas 96% de todas as attestation letters vão ser para instituições públicas, colleges e universidades. Apenas 4% vão para instituições privadas. E aí, instituições privadas, language, enfim, instituições privadas. Os career colleges, eles já disseram que não terão attestation letter na província de Ontário. Mas isso em Ontário. A gente já sabe que BC em British Columbia, eles têm um número razoável, mas em Ontário, o governo de Ontário resolveu dar preferência para as instituições públicas, colleges e universidades. Tá? Então, em Ontário, career colleges não receberam, não vão conseguir emitir attestation letter. Tá? Legal, vocês estão colocando comentário aqui, obrigada, ajudou bastante. É bem importante essas interações, a gente vai abrir daqui a pouquinho para que a gente possa conversar, mas vão escrevendo aí no chat, tá? Tá, então, essas regras, né? Quais são os grandes impactos? A gente já percebe aí impactos consideráveis, né? Mas nada impossível da gente resolver, né? Vocês responderam no questionário de inscrição os desafios que a sua agência tem enfrentado hoje ao enviar estudantes para o Canadá, né? E eu trouxe aqui para que a gente possa fazer esse benchmarking. Então, a gente percebe que as restrições de trabalho aos cônjuges dos estudantes é realmente hoje o principal desafio, né? 70% aí dos inscritos colocaram que essa é uma grande dor, né, das agências, seguido de custo elevado dos programas de estudos com a dificuldade na obtenção de vistos, né? Estão ali empatados. A gente percebe, sim, que houve um aumento, né, nos custos dos programas e também no custo de vida do país, né? Essa é uma dor grande, principalmente falando de acomodação estudantil. A gente sabe que existe, né, ainda uma crise de acomodações estudantis no Canadá, mas eu acho que é importante ressaltar, né, gente, que o Canadá ele está fazendo isso justamente para que a qualidade de vida, né, dos próprios estudantes, a experiência de intercâmbio, ela seja uma experiência super favorável, né? Então, é necessário fechar um pouquinho as portas, né? Vocês sabem que o CAP ele vem justamente para dar uma segurada, para que os estudantes eles realmente consigam ali dentro do Canadá ter uma qualidade de ensino muito boa, uma qualidade de vida muito boa, né? Com um desafio também, vocês identificaram, né? A questão da genuinidade do perfil, a gente tem que ser ainda mais criterioso, né, na identificação desse perfil de estudante genuíno, como o Fábio já comentou. E, por último, ali, a alta competitividade em relação a outros destinos, principalmente destinos que oferecem study permit, né, work and study, e a insegurança dos clientes na escolha de instituição de ensino e curso. Isso ficou por último. Fico feliz, né, que vocês têm conseguido aí entregar para os estudantes boas consultorias a ponto de eles não ficarem tão inseguros assim, tá? Então, a gente vê aqui relatos de vocês, né, os principais desafios que as agências hoje têm enfrentado ao enviar estudantes para o Canadá, e vamos falar sobre as tendências, tá? Então, temos esses desafios, como lidar, e vamos identificar também no próximo slide estratégias, tá? Então, as tendências. Aí a gente percebe, né, uma tendência grande de aumento de procura por colleges públicos e universidades, aumento de procura por mestrados e doutorados, pensando ali na questão da elegibilidade de PGWP, o aumento na procura por cursos ESL de curta duração, e aí a Fabi entra aqui, né, falando sobre os cursos de inglês de curta duração, que é realmente um dos carros-chefes da IC ali no Canadá, e também os programas 30+, né, Fabi? Sim, são os novos nichos aí que estão entrando, né? Os cursos para as pessoas mais maduras que justamente
agrega aí um pouco essa parte de valor e também o custo mesmo, né? É o que você falou no início. Tá uma briga muito grande em relação a preço, desconto, e aí a gente sabe que esse público mais maduro eles pagam, né? Eles pagam para investir no estudo deles, são alunos sim genuínos, então isso é um aumento aí que nós temos observado. E a EC é inovadora, né, nos cursos de 30 plus. E você me 10 comentou que, anos. então, 10 anos fazendo o curso 30 plus, eu acho que é um mercado muito promissor para as agências que ainda não fazem, né, não trabalham com isso, vale muito a pena, né? Um curso completamente personalizado, né? Sim. É, então, vale a pena a gente pensar, expandir, né? Se você, como agência, estava muito focado naquele público de família ou career college, vamos expandir para outras tendências aí de portfólio, tá? De produtos. Um aumento na procura de summer camps e high school. A Fabi também, né, tem aí dentro do IC a parte de summer camps e comentou comigo que está crescendo bastante, né, Fabi? Sim, é o melhor mercado aí no momento que os agentes conseguem. Para ter uma ideia, né? O Summer Camp que acaba em julho, em setembro, praticamente todos os allocations para o ano seguinte já estão 90% completos. Então, o agente se planejando, ele consegue aí gerar um fluxo bem legal para depois focar nos outros produtos. E isso é uma estratégia, né, de você criar uma esteira de produtos dentro da sua agência, onde você consiga manter esse cliente fiel por alguns anos de vida, né? Porque Sim. quando a gente trabalha com uns cursos de bachelor, né, o master, muitas vezes o estudante ele não volta a comprar um novo intercâmbio, né? Mas pensando aí numa esteira de produtos, já começando com os jovens, né? A gente consegue fidelizar, obviamente, se o atendimento for bom, né? A gente consegue fidelizar e incluir muitos produtos dentro da jornada dele na agência, né? Eu acho que esse é um nicho de mercado assim que as agências nesse momento tendem a explorar bastante, não, no nosso, não só nesse momento, daqui para frente, né? Aquele aluno que já foi para um summer camp, que já fez uma experiência, teve uma experiência fora, aquele aluno que foi fazer um high school fora e que está voltando, esse é o tipo de estudante que tem muito potencial para fazer um hire, por exemplo, no Canadá ou em outro país, né? O aluno que já pagou um high school fora, então possivelmente ele tem uma capacidade financeira para pagar um outro curso fora, já tem o inglês, já viveu fora, ele muitas das vezes, né, ele já fez uma visita num college, numa universidade. Então, a gente sabe que muitas agências têm um volume muito grande de high school, e eu acho que, né, principalmente nesse momento que a limitação é um pouco maior para a família, né? Então a gente tem um pouco, vai ser um pouco mais limitado, obviamente, a oferta de programas para a família. É, então acho que é um público, né? É uma tendência das agências começarem a trabalhar mais esse público um pouco mais jovem, principalmente é o que você falou, né? Aquele aluno que já comprou um intercâmbio com você e que aí voltou de um high school, é esse cara que a gente tem que focar daqui para frente, né? Ou pelo menos nesse curto espaço de tempo aí de algumas limitações. E só a gente sabe, né, ex-intercambistas, o quanto dá vontade de voltar a fazer outro intercâmbio, né? E dentro da concorrência, né? Além do filho, são os pais, são os amigos dos pais, então, assim, tem que trabalhar e acho que o conhecimento agora é fundamental. Porque se você fica só especialista em um produto, quando chega o amigo, você não consegue orientar. Então, assim, o que eu acho que em termos de dificuldades, acho que muitos agentes agora estão passando por isso, é de fato ser especialista. Então, o que o Fábio falou, não é a questão que está mais difícil, é que antes era muito mais fácil você vender. E agora, se você não souber essas entrelinhas, você perde o cliente, ou você pode acabar, né, dando uma assessoria errada, que aí o aluno vai ter uma experiência negativa, e aí ele para de, né, ele vai começar a falar mal da sua agência, que é muito pior do que uma pessoa que é um promoter. Então, eu acho que essa que é a importância. Você pode, sim, continuar sendo especialista em uma coisa, mas agora você tem que ter conhecimento mais abrangente aí para ter opções de acordo aí com a audiência que está mudando aí diariamente, né? De acordo com o destino, leis, regras, né? Os mais jovens que agora já falam inglês, então não precisa mais de língua, qual que é o próximo passo? Então, assim, essa parte
acha que eu e o Fábio estávamos acostumados há 20 anos atrás, era muito fácil você vender intercâmbio, porque eram poucas pessoas com experiência, poucas pessoas que falavam inglês, então era um ticket ali, vamos, vamos, vamos. Agora não, agora a pessoa já está querendo uma coisa para agregar valor. Então eu acho que esse é o maior desafio, acho que o agente vai enfrentar daqui para frente, que não vai melhorar. Exatamente. Acho que a gente, dentro desse mercado, a gente precisa se reinventar, né? É um mercado que está em constante transformação, em constante mudança. Vamos nos reinventar, vamos nos capacitar, tá? A gente já comentou em relação à questão das desistências de estudos em career colleges e a queda na procura de cursos de inglês 24+, tá? Isso acho que está claro. E a diminuição de famílias aplicantes, como a gente também já comentou, não quero ser redundante, tá? E aqui, por último, eu quero finalizar com estratégias para vocês, tá? Então, vimos um cenário com desafios, com tendências. E aí, quais são as principais estratégias? Aqui vão alguns insights, né? E depois eu vou abrir para que vocês possam explorar isso também e nos ajudar. Vocês mesmos colocaram ali na pesquisa algumas estratégias que vocês têm lidado, né? Como agência de intercâmbio. Então, a diversificação de destino de estudos é a principal estratégia que vocês têm adotado, né? Seguida da orientação adicional ao estudante durante o processo de aplicação. Então, estudante querendo ir para o Canadá, mantendo os planos, né? Vamos orientá-lo da melhor forma. Vocês também identificaram aqui uma estratégia, né, de adaptação das estratégias de marketing atual para diferentes personas, como a gente tinha comentado, né? E novas parcerias, né? Então, essas são as estratégias que vocês comentaram. Acho que é muito válido a gente fazer esse benchmarking e também gostaria de agregar aqui estratégias diferenciadas. Algumas agências até já têm comentado nas suas mídias sociais, né, um termo de recálculo de rota. Eu acho que isso é extremamente estratégico, é muito bom, para que a gente possa manter esse cliente e não partir para uma desistência, né? Então, cliente, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer esse recálculo da sua rota, mudar de província, mudar de instituição de ensino, se for o caso, né? Vamos porque às vezes o sonho do cliente é tão grande, Canadá, se você desmistificar e partir para um outro destino, ele provavelmente queira desistir de fechar com você e ir para uma agência que mantenha esse plano com ele de uma outra forma, né? Invistam, né, em parcerias estratégicas com outras instituições de ensino. Se você só estava focado em Career College, então vamos lá, né, vamos repensar nessa estratégia de produtos. Invistam numa assessoria boa de vistos com expertise em study permit ou treinem as suas equipes para que desde o momento de prospecção vocês saibam o que falar para esse cliente, né, para não dar informação errada, não assustar ou também não supermotivar um perfil de estudante que não é genuíno. Né? Invistam em estratégias de marketing para diferentes personas. Vamos pensar, né? As personas, né? O público com que você fala, ele gosta de ser atingido de formas diferentes. Então, invistam no marketing e vendas para isso. Capacitem, gente, capacitem a sua equipe, capacitem não só os consultores, mas também seu admissions, né? Seu suporte de pós-vendas, para que erros não aconteçam. Invistam em eventos para promoção de destino, como a gente mostrou, né? Vamos desmistificar que está difícil para o Canadá. Vocês viram a approval rate, né? Vocês viram a quantidade de vistos que estão sendo emitidos e a preferência do Brasil por Canadá. Então, vamos investir em eventos, né? Hoje está tão fácil fazer evento online ou presencial, agora que a gente já voltou, graças a Deus, da pandemia. Então, vamos investir em eventos para promover destino, esclarecer dúvidas e intensificar essa procura de qualidade, né? E eu deixei por último a diversificação de portfólio, porque, como eu falei, assim, a gente não pode fechar os olhos, ok, não vou mais vender Canadá, vamos para os outros destinos. Não, vamos sim. Investir no Canadá, eu sei que tem muitas agências que estão presentes aqui, que são exclusivamente agências que só vendem Canadá, mas deixa aí, né, uma pontinha de pensamento, pô, será que para o ano que vem não é legal eu pensar num outro destino, né? Eu acho que a questão dessa diversificação de destinos ela é importante no mercado que está em constante transformação. Essa é a nossa única certeza, gente. O mercado está em constante transformação, não vai parar de mudar, as coisas acontecem imprevisivelmente, né? Como a gente viu aí com o Canadá, de um dia para o outro aconteceu, e aí, como que a gente vai lidar com isso? Tá? Eu quero agradecer.
Oi, Elaine, desculpa. se a gente puder, eu queria só adicionar, Aham. eu acho que mais do que nunca, assim, né? Não é a primeira vez que o Canadá passa por um processo de mudança, né? Para quem já está há mais tempo na indústria, em 2014, quando o aluno podia estudar inglês e trabalhar, então a gente já teve uma mudança drástica aí há uns anos atrás Sim. e a gente sobreviveu. O Canadá só cresceu de lá para cá, né? Então, quando o governo decidiu que não poderia mais estudar inglês e trabalhar e que o trabalho seria linkado a um curso de Higher Education. É, a gente só cresceu, o mercado de Higher Education no Brasil só cresceu, as agências se especializaram, e essa é mais uma mudança, assim como vários outros países já passaram. A Austrália já passou, Reino Unido já passou, Estados Unidos já passou, né, que há um tempo atrás estava mais fechado para aluno internacional. Então, é mais uma mudança, e eu acho que a chave aqui, de fato, é o conhecimento. A gente precisa conhecimento e capacitação. A gente precisa saber, de fato, identificar o perfil do estudante, a melhor instituição, o melhor programa e, mais do que nunca, prestar uma consultoria educacional para esse cliente. Né? A gente, conversando, né, com outros representantes, a gente falou, a gente vai ter que dar uns passos atrás e voltar. A gente, nos últimos anos, atrelou muito a imagem do Canadá, até porque o Canadá se quis vender assim nos últimos anos com um apelo de imigração, né, Sim. que continua tendo. O Canadá continua, como eu falei lá no começo, o Canadá continua aberto à imigração, o Canadá continua aberto a estudantes internacionais e precisa dos estudantes internacionais, até porque isso é um mercado milionário para o Canadá, né? Então o Canadá não vai abrir mão disso tão cedo, mas a gente precisa cada vez mais saber o que a gente está vendendo, saber para quem a gente está vendendo, para que esse estudante de fato tenha uma experiência genuína no Canadá, né? Que ele vá, estude e que ele se aprimore, que ele vá para o mercado de trabalho. Muita gente no começo estava confundindo a questão da elegibilidade do PGWP com a elegibilidade do Open Work Permit, são duas coisas diferentes, né? Alunos de instituição pública, universidade, college, eles continuam sendo elegíveis ao PGWP. O que mudou foi a elegibilidade do Open Work Permit para o cônjuge, mas a gente ainda tem possibilidades de mestrado, doutorado. A gente sabe que nem todo mundo tem o perfil de mestrado e doutorado, mas existe possibilidade, né? Então o Canadá não se fechou também para esse tipo de cliente. Então é ter informação, saber o que vender, saber o que oferecer, para que de fato o estudante tenha essa experiência bacana no Canadá, né? Para que a gente não venda um produto errado, não venda uma experiência errada. Mas, de novo, eu acho que a mensagem geral aqui, né, Fabi, Elaine, eu acho que é que o Canadá continua aberto. A gente continua, os estudantes, né, a gente voltou num slide lá, o que não mudou para o estudante de higher, para o estudante de high school, para o estudante, né, que não está indo acompanhado, basicamente nada mudou. Né? A gente continua com o mesmo perfil, a gente só precisa, de novo, cada vez mais de uma consultoria educacional mais adequada. A gente só vai ter que adequar aí, principalmente nesse período um pouco mais curto aí de 2 anos, o perfil do cliente que a gente vai atender. Né? Então, acho que essa é a mensagem geral e muito do que a gente falou, né? A Fabi falou, a gente tem muita gente especialista, mas a gente vai precisar também que as pessoas ampliem um pouco mais o conhecimento, né? Agora então, em vez de só oferecer isso, eu vou oferecer essa outra estratégia, eu vou oferecer esse outro caminho. Mas acho que a mensagem geral é de que estamos abertos. O Canadá continua, eu falo estamos, né? Porque eu só venho no Canadá, a Fabi tem outros destinos também que acabam sendo oportunidades para aquele aluno que não se enquadra mais para o Canadá e que Exato. quer um programa de study and work. Existem outras possibilidades, né? Mas o Canadá continua aberto. Acho que a mensagem principal é essa. Sandrinha, acho que tinha levantado a mão. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu levantei porque eu quero pegar um gancho nisso aí, Fabião. Como você sabe, a gente aqui é 101% Canadá, né? Então a gente fica nessa coisa de sempre entender as regras do consulado e tudo mais, né? Então, mas até eu sei que tem muita gente que talvez com esse negócio do Open Work Permit, do cônjuge, né? Que acaba tendo esse barulho todo e agora a gente não vai poder trabalhar. Mas tem muita gente que esquece, ou talvez não saiba, que é possível o cônjuge vir com visto de turista, acompanhando o seu
cônjuge que vai fazer o college, a pós-graduação, de repente, de 8 meses. O visto de turista, ele teoricamente vale por 6 meses dentro do Canadá, mas ele é renovável dentro do Canadá neste caso. E essa é uma informação que talvez seja muito interessante para as agências que estão aqui presentes, porque assim, se o cônjuge de repente ele tem um trabalho no Brasil, ele pode trabalhar online do Canadá, né? E hoje em dia a pandemia veio para arrebentar muita coisa, mas trouxe coisas positivas, como por exemplo o lado remoto, isso aqui que a gente está fazendo hoje. Então tem muita gente que tem a possibilidade de vir acompanhando o seu cônjuge fazendo uma Uhum. pós-graduação, um college, e trabalhando, continuar trabalhando na sua empresa no Brasil. E aí, só para deixar isso bem claro, de que o cônjuge pode vir com visto de turista, ele não vai poder trabalhar dentro do Canadá para o Canadá, ele não vai poder ganhar em dólar canadense para uma empresa canadense, que era o que ele queria, fazer aquela coisa toda da mesma conta e tal, e até ter a experiência canadense de trabalho neste momento. Mas ele pode ir acompanhando, tá? E ainda, lembrando que os filhos podem ter uma educação gratuita dependendo da quantidade de tempo que é esse curso no college. Então, ainda vale a pena trazer para college, ainda vale a pena vir fazer curso de 2 anos, se for o caso, né, para poder ter educação para os filhos. E essa economia dos 2 anos de educação dos filhos, normalmente o que a pessoa gasta com escola privada no Brasil paga esse custo do cônjuge de não estar trabalhando. Então, são coisas que precisa continuar promovendo que o Canadá, e quando a gente fala de Canadá, a gente não fala só de Toronto e Vancouver, né? A gente fala de todas as outras cidades e províncias, Nova Escócia, que dava, só com o visto de estudante de ESL, dava já a gratuidade de high school, né, de estudo para os menores. Então, assim, tem regras que as pessoas talvez não conheçam, mas que continua valendo. A única coisa que caiu foi o Open Work Permit para colleges, tá? Independente. Apenas, eu tô aqui com a lista aberta do consulado, apenas bacharelados em Law, bacharelados em Nursing, em Science Nursing, Educação e Engenharia. Então, somente esses bacharelados, normalmente curso de 3 ou 4 anos, tá, que tem, que vão dar o Open Work Permit para o cônjuge, além, claro, dos mestrados e doutorados. Mas, assim, ainda que a pessoa queira vir fazer uma pós-graduação, uma especialização, para contar no currículo, ou até mesmo tentar uma oferta de trabalho dentro do Canadá, que é a imigração que todo mundo, 90% quer fazer, é possível, aqui, estando aqui, dependendo do que a pessoa quer, né? Então, eu acho que fica aí a dica de que é somente um step down, como já teve em 2013 do Open Work, do estudo de trabalho, do inglês mesmo de trabalho, como já teve na pandemia. Estamos aqui, sobreviventes de tudo isso, e é mais um detalhe, né? Então, contem comigo para qualquer coisa nesse sentido. E é Sandra, o que você falou, né, excelente Sandra? insight. Muito, muito, muito obrigada pela participação, assim, super valioso, né? Ainda mais vindo de vocês aí, Canadá Destino, uma agência super renomada. É muito bom contar com esses insights e estratégias, né? E a Pode gente tem falar, alguns Fabi. comentários no chat também. Eu acho Ah, sim. que eu brinquei muito no começo que a gente casou muita gente por muito tempo para poder ir para o Canadá. E hoje em dia a gente meio que não vai separar as Descasou. pessoas, mas outra possibilidade é a pessoa, como a Sandra falou, a pessoa vai, faz uma pós-graduação de 8 meses, o cônjuge talvez fique no Brasil, depois entra no Canadá e o cônjuge ele pode ser elegível ao PGWP. Então, quando o aluno aplicar para o PGWP, o aluno pode entrar nesse processo do PGWP do cônjuge. Então, enfim, existem possibilidades, né? O que a Thaís escreveu aqui, a Thaís da Capilano, que é exatamente isso, é o momento da gente pensar fora da caixa e encontrar soluções, porque acho que isso parte muito da gente dar essas soluções para o estudante, porque o estudante não tem o conhecimento que a gente tem, o estudante não enxerga as possibilidades que a gente enxerga, então aqui parte da gente enquanto vocês, né, enquanto consultores educacionais, e a gente, enquanto instituição de ensino, de ajudar vocês nesse momento de achar essas alternativas. Né? A Natália também mencionou a questão do cônjuge entrar depois no PGWP, enfim. Então, eu acho que
é isso, é o que a Sandra falou. A gente existem N possibilidades, né? O cônjuge trabalhar remoto, o cônjuge ir depois, Uhum. dependendo da província, né? Ontário a gente não tem mais essa possibilidade por enquanto, mas dependendo da província, em British Columbia, por exemplo, o principal pode ir fazer um college público e o cônjuge um career college e poder trabalhar part-time. Então existem possibilidades. É só a gente pensar um pouquinho fora da caixa Uhum. e estudar ali, caso a caso, a situação de cada estudante. Ô, Fabião, e desculpa de novo aqui, né? A gente tenta entrar nisso aqui, só mais um adendo nesse sentido. Esse negócio do PGWP depois é realmente uma possibilidade, a gente ainda não tem essa noção, né? Porque não tiver, é tudo novo, não temos isso para quem já se formou depois, então vamos ver daqui 2 anos se de repente vai ser isso. Eu estou meio medo de promover isso, de que pode entrar lá, porque pode não acontecer, né? Mas enfim, só mais um detalhe com relação a isso. Eu sei que tem algumas agências promovendo o vem com inglês de curta duração, 2 meses, 3 meses e tudo mais, e chega aqui a gente muda o status para alguma coisa assim tal. E anteontem, acho, teve uma reunião do Language Canada e o Language Canada foi bem taxativo nessa coisa de dizer, olha, o governo já está de olho nisso, né? Essas já estão tentando entrar nesta possibilidade aí e pode não dar certo. Quem vai tentar fazer isso daí para como, né? Então pode não rolar essa aplicação de visto, essa troca de status dentro do Canadá. Claro que hoje existe essa possibilidade de vir com inglês pathway condicional e aí trocar. Só que vai entrar no cap do mesmo jeito. Então, estavam promovendo de que isso não entraria no cap, e isso vai entrar no cap de todo jeito. A única coisa que eles ainda não sabem é se vai entrar no cap da escola de inglês, neste caso, ou se vai entrar no cap do college ou da instituição que a pessoa vai para fazer a longa duração. Então, só presta atenção nisso daí, porque pode ser um tiro no pé grande e aí os processos vêm no Brasil, né? Então, hashtag E fica. as escolas não vão dar esse Indispensável. cap, entendeu? A curta duração para as escolas de inglês, Sandra, é o que você falou, nós não vamos dar. Então, assim, na parte de escolas, eu acho que o trabalho nosso vai ser esse, de filtrar os alunos genuínos. Então, por exemplo, eu trabalho com a Colômbia. A Colômbia tem muito cancelamento. E cada vez que você cancelar, você perde esse cap, não é que você pode ser reposto. Então, assim, vão ter países que, infelizmente, com essas mudanças, vão ter que ser vetados, como Turquia, China, Colômbia, a gente vai botar um pé no freio justamente para não arriscar esse cap, que é muito pequeno, como o Fábio mencionou. E aí eu acho que, agregando só um pouquinho aqui do que o Fábio e você, Sandra, pontuaram, é isso, eu acho que a gente tem que parar com o famoso jeitinho brasileiro, e pensar a longo prazo, pensar no quanto essa educação vai agregar e vai galgar coisas no futuro, como de repente um sponsor, como você falou, ou da pessoa voltar para o Brasil com uma qualificação maior, e assim, a longo prazo, se houver possibilidade, vamos pensar em voltar a migrar. Mas que agora o propósito não é esse, é estudar, é sim aceitar que está passando por uma filtragem muito forte, é o que o Fábio falou, política está envolvida, ano que vem é eleições, então assim, não vamos arriscar muito tentando, vamos salvar isso e aquilo, porque a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Eu acho que essa que a gente tem que alinhar aí as expectativas, e você sendo especialista sabe mais do que isso, é o que você falou, eu estou orientando porque a gente não pode criar expectativas, né? E acho que é uma responsabilidade aí da indústria, os agentes têm que pensar nisso, e não pensar numa venda fácil e vamos dar o jeitinho. Não, gente, isso daí pode dar um problema muito sério e vai ser uma dor de cabeça enorme para você depois, que não vale a pena, entendeu? O crime não vai compensar. Tem todos esses detalhes, né? Assim, é claro, de novo, o Canadá é muito grande, tem outras províncias que têm uma abertura diferente, né, umas das outras, uns com uns caps maiores, outros com números maiores e tudo mais. Ontário, obviamente, tem o maior número de instituições públicas, então é claro que era meio que óbvio que eles fariam isso com as instituições públicas, de dar esses números maiores para eles e tudo mais. Eu acho que faz sentido até. Mas essa era uma dúvida que eu tinha, se o cap voltaria, ou seja, se o aluno aplicou e aí não deu, ou por algum motivo aconteceu da pessoa não vir, ou visto negado, se esse cap voltaria para a instituição ou não. E aí vem a minha pergunta, no caso agora, para as instituições que aqui estão, principalmente os colleges públicos.
Não seria o caso de pedir o tuition anual já logo de uma vez? Tipo, vai, faz, dá a oferta, foi aceito, agora paga o ano para a gente já evitar que essa pessoa de fato cancele ou perca ou tá. E ainda com base nisso, porque normalmente quando o aluno faz toda a matrícula, paga o college, o visto é negado, ele tem o reembolso do college, mas as agências aqui que não tem um contrato né, ou de alguma coisa que retém algum valor, a gente meio que nadou e morreu na praia, ficamos com zero de lucro nesse sentido. Então, não tem um jeito aí da gente, dos colleges agora, trabalharem com uma parceria maior ainda com as agências para poder, em caso desses cancelamentos, colocar ali uma cláusula que aquilo tudo que vai ser retido também uma parte da agência que auxiliou, não? Vender meu Olha peixe, só, né? vou falar geral e aí acho cada instituição vai ter a sua política específica, né? Acho que depois o Mas acho Vitor que também do Canadore pode falar, Isso, College Débora. quer falar. e, na verdade, isso que é ruim, Fabião. Cada instituição tem uma É, política, porque nós vamos ter que decorar agora, tipo, 24 todo instituições de mundo. Ontário, É, 20, entendeu? 20 e tantas universidades de Ontário, fora de BC. Então, assim, cara, não dá para botar um negócio único aí, tipo, todo mundo vai cobrar, né? Tem uns que vão querer ver os $20.000 de extrato bancário para poder dar a carta de sim, aceitação. Tipo, como assim, gente? Vocês vão fazer papel é, de visto agora? Então cobra logo é. anos, Não, logo a de uma vez e gente, eu acabou, acho que fim, entendeu? cada instituição vai ter. Eu tenho conversado bastante, né? A gente tem se falado bastante das instituições públicas, né? Trocando figurinha aí de como é que as coisas vão acontecer. Cada instituição vai ter a sua a sua estratégia de recrutamento nesse momento, né? A gente estava esperando de fato o número do cap para a gente decidir o que a gente ia fazer. Com o cap, eu acho que para a grande maioria foi positivo, além do que a gente imaginava. Hoje, por exemplo, a grande maioria vai pedir um depósito ou vai pedir o primeiro semestre. A gente sempre foi muito cauteloso em pedir o primeiro ano. Estou falando de Humber, tá? Porque o dinheiro fica parado, né? A gente não é um banco, a gente sempre brincou que a gente não é um banco. Então, por mais que o aluno, a gente sabe, e o Humber acho que sofreu muito nesses últimos anos, porque a gente não cobrava nenhum depósito para emitir LOA. Então, o aluno vinha, matriculava, segurava a LOA até o último minuto e aí depois sumia, ou então ia para outro college, e a gente acabava perdendo uma LOA, que para a gente a LOA em si, enfim, não era nada, mas depois para a gente colocar um outro aluno internacional na vaga daquele aluno, às vezes a gente já não tinha mais tempo. Com a questão da attestation letter, hoje a gente cobra um depósito para emitir a attestation letter e parte desse depósito não é reembolsável, né? Para de fato ter o comprometimento, porque é o que você falou, a partir do momento que a gente emitiu a attestation letter, se o aluno desistir, se o aluno tiver visto negado, esse número não volta para a gente. Então, e de novo, eu vou falar pelo Humber, né? Uma das nossas, como eu sei que aqui a maioria das agências, a maioria das pessoas que estão aqui são as agências, a conversão do aluno para quem a gente emitiu uma attestation letter vai ser considerado, por exemplo, como um fator decisivo para a gente renovar um agreement, por exemplo. Então, a gente hoje a taxa de conversão que a gente vai ter, né, e o trabalho que a gente vai ter que fazer para aquele aluno, porque teoricamente, com o cap que a gente tem, se a gente quiser, a gente consegue emitir attestation letter para todo mundo que quiser, teoricamente, baseado no número que a gente teve no ano passado. Mas aí o que a gente vai precisar é aumentar essa taxa de conversão, porque hoje a gente emitia LOA para todo mundo e a taxa de conversão era menor. Hoje a gente vai precisar de fato dessa conversão maior e a gente entende de que o aluno que paga esse depósito para ter o attestation letter é aquele aluno que está comprometido. Então a gente volta para aquela história de ter o aluno genuíno, aquele aluno que está aplicando, que se decidiu pagar um depósito para ter um attestation letter, é porque ele de fato está comprometido a estudar. Não é todo mundo, no caso do Humber, a gente cobra um depósito de $3.000, ou o full tuition do primeiro semestre, né? Dependendo do prazo que ele aplica para ter o attestation letter. É, enfim, eu não vejo ninguém no Brasil tendo $3.000 para rasgar. Vou pedir um attestation letter e vou cancelar daqui 2 meses. A não ser que ele tenha o visto negado, que aí é uma outra história, né?
Não, mas, ô, Fabião, sorry ele aqui sair novamente, eu vou pedindo. entrar mais no mérito ainda disso aqui. Quando o aluno faz com o college, quando o aluno faz com a agência, e ele sabe das regras, tá? Ele tá ali, ele tá lendo, a gente mudou o contrato, colocou as regras ali, e aí tem um contrato para cada college, porque justamente as regras de vocês são cada um diferente. Mas vamos lá. Aí o aluno sabe da regra, ele assinou a regra. Só que aí ele cancela, porque, sei lá, a mãe ficou super doente, ele não pode ir mais, e ele vai cancelar. É, o college não vai devolver 100% e mesmo estando ali, o cara vem processar a gente. E o pior é que a justiça brasileira, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ela vai pesar no nosso lado e é a gente que se ferra nisso. Normalmente a corda quebra do nosso lado. Então, por isso que eu falei, que eu tô aqui batendo nessa tecla do tipo, a gente vai ajudar, com certeza, eu vou continuar nesse meio e tudo mais, mas esse negócio de reter uma parte porque cancelou, muitas vezes isso pode vir e arrebentar nas nossas costas. Por isso, do valor de repente pedir o valor maior anual e reembolsar, porque aí com base na porcentagem, você entendeu? O CDC fala que pode se reter uma multa de até no máximo 20%. Mas o 20% é sempre do que ele pagou e não do Sim. montante devido. Então, se eu cobrar o ano inteiro, US$ 20.000, 20% disso pode ser retido. Ok, mas se eu cobrar só US$ 8.000, 20% não dá multa. Então, aí que eu tô falando que pode quebrar no nosso lado aqui. Então, eu já tô pensando lá na frente o que isso pode nos prejudicar com relação eu tenho convicção plena de que vai ter menos cancelamentos e menos vamos aplicar para 200 colleges ao mesmo tempo, que eu sei que tem muita gente que fazia isso, né? Aplica para 5, 6. Porém, do nosso lado aqui, isso pode nos gerar uma complicação muito grande em termos jurídicos. Por isso, a gente está vendo de tentar trabalhar aí com o college com alguma coisa diferenciada, né? Mas, enfim. Eu vou só, o Vitão quer falar, mas eu vou só complementar. Eu acho que é um insight valioso, sem dúvida nenhuma, né? Enfim, eu já tinha, obviamente, também pensado nisso, eu já tive agência, então eu sei que a corda sempre vai estourar para o lado da agência, eu não tenho a menor dúvida. É um insight valioso. Nesse primeiro momento, isso não foi considerado, mas, de novo, é tudo muito novo. A gente começou a emitir a attestation letter na quinta-feira passada, então tem uma semana, né? Então, a gente revisou a política de cancelamento, sei lá, 2 meses atrás, quando veio essa primeira mudança que ninguém tinha muita informação. Mas acho que é um insight valioso, assim, acho que, né, acho que vai de instituição para instituição, eu não acho que vai ser uma coisa padrão para todo mundo, mas eu acho que, né, cabe aí a cada instituição levar esse insight para dentro e a gente discutir, né? Eu acho que cada instituição tem a liberdade para fazer a sua política, mas eu acho que é um insight super valioso e acho que, de novo, a gente vai precisar cada vez mais trabalhar junto nesse sentido de achar esse aluno genuíno, enfim, né? E que aí acho que tem que funcionar para os dois lados, né? Acho que tem que ser valioso para os dois lados. Vitor, fica à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer pelo evento, né, pelo evento. Vocês conseguiram trazer aí pessoas renomadas para a sala, pessoas como Sandra, Cadu, Karen, né, e diversos outros agentes aqui que não dá para mencionar todos, mas dá para ver que o público aqui é bastante seleto de pessoas que conhecem muito e agrega muito estar com vocês, né? Os palestrantes, com as pessoas, com o Fábio, que tem me ajudado, né, na minha carreira, assim como os amigos também. Então, agradecer antes de qualquer coisa. Sobre esse ponto que a Sandra trouxe, é algo que realmente surgiu um alerta para mim. E eu vim conversando com a Sandra desde ontem sobre esse ponto específico, e foi bom que ela levantou aqui. Porque eu vou ter uma reunião sexta-feira lá no Canadore College, e amanhã, no caso, e para deixar muito claro essa questão, porque a gente está cobrando, gente, até para poder passar para os agentes, né? Até para os nossos colegas também das outras escolas, para a gente saber como cada um está trabalhando, para a gente tentar, de certa forma, tentar trazer uma política, claro, que vai ser uma política única mais próxima, para que a gente possa estar
tirando essa confusão na cabeça da gente, lá a gente vai estar cobrando um semestre antecipado e o depósito. Só que eu não sei ainda, não ficou claro para mim se o depósito está dentro desse semestre, que é um semestre lá aproximadamente $8.000, e o depósito está de 2.700. O depósito ele não é reembolsável em caso de cancelamento. Em caso de visto negado, só retém pelo visto $300. Só que aí, essa alerta que Sandra trouxe para mim é algo que me preocupa, que eu acho que todo mundo tem que estar preocupado, porque nós estamos no mesmo barco. A partir do momento que um estudante aciona um agente aqui juridicamente, está todo mundo no mesmo barco. A nossa indústria que está, é nosso parceiro que está, e nós, como college, como profissionais da indústria, vamos estar sempre buscando nos ajudar. E aí foi importante ela trazer para mim essa informação do 20% do CDC, e que é algo que eu não sabia, porque eu nunca fui agente. E aí eu já vou levar esse insight lá para a minha diretora, Laura. Qual é o sentido? Vamos cobrar 8.700 e o depósito, em vez de ser 2.700, colocar para 1.000, eu fiz o cálculo aqui, 1.600, mais ou menos, porque daria os 20% do CDC. Ou então deve dar o cálculo de 8.000 mais 2.700, que o 2.700 dê 20%. Então eu preciso fazer esse cálculo aqui. Mas eu acho importante alinhar com essa questão do CDC para que a gente esteja protegido juridicamente. Porque a gente sabe que o estudante, quando ele cancela, ele não quer nem saber o que ele assinou, ele só quer botar e bota todo mundo na justiça, e é custo com advogado, é custo de oportunidade de trabalho, é uma dor de cabeça. Então a gente tem que se proteger e proteger nossa indústria. Então é algo que eu vou estar estudando aqui internamente também. Aconselho todos os colleges, né, públicos que estão nesse processo, que também analise internamente também, para que a gente possa trazer um backup para nossas agências parceiras, que eu, né, posso falar por mim, meu foco é nas agências, né? Posso dar suporte com o estudante, mas foco é nas agências, né, venderem o college, o programa. Então, eu preciso deixar a minha agência protegida, com confiança de estar ofertando, vendendo o college. Então, é esse que eu queria trazer esse ponto aí para adicionar, né, essa discussão e ver quanto é importante esse ponto, e que eu vou estar amanhã, com certeza, estarei amanhã, com certeza, levando informações valiosas para minha diretora e buscando trazer soluções para esse ponto, que é uma questão jurídica e que a gente tem que se atentar, na minha opinião. Essa parceria é fundamental, né, Vitor? Instituições de ensino, agências, entender, né, o Código de Consumidor aqui do Brasil, porque realmente ele é muito mais favorável ao consumidor em todos os aspectos, né? Então, acho que é um super insight aí também que vai para uma estratégia aí entre as instituições de ensino em prol, né, das agências de intercâmbio aqui do Brasil. Gente, a gente estourou um pouco o tempo, mas assim, eu acho que foi extremamente valioso. Eu quero ouvir o feedback de vocês, depois me adicionem, né, nas mídias sociais, quem não tem. Quero muito ouvir se realmente valeu a pena. Obrigada a todas as instituições. Acho que foi um recorde de evento que eu já fiz. Eu acho que teve quase 100% dos inscritos participantes, né? A gente estava com 68 inscritos, 65 pessoas participaram. Foi sensacional. E eu espero promover novos eventos. Na verdade, já salvem a data para quem trabalha com outros destinos. Vou fazer um outro webinar dia 24 de abril, e agora Austrália, porque a Austrália também está passando por uns momentos de mudanças. Então, 24 de abril vou promover, nas mídias sociais já vai aparecer, tá? E quero agradecer imensamente a esses líderes fantásticos do mercado, tá? Vejo aqui quem quiser abrir a câmera para se ver, mas já vejo que a Karen Eisser abriu, né? Obrigada, Cadu, da Adventus, obrigada. Todos os colleges que participaram, a gente também ficou bem impressionado com a quantidade de instituições de ensino canadenses que quiseram participar do evento, e a minha intenção como empresa é realmente promover mais e mais eventos como esse, para que a gente possa criar, estreitar laços, criar muito mais networking e se ajudar. Vocês viram que, assim, em uma hora aqui de conversa, muitos insights já foram levantados, né? E apoio mesmo um para o outro, para que a gente faça do mercado melhor. Se estamos aqui, é porque a gente quer permanecer, né? Então, que a gente permaneça com muita qualidade, contem comigo, com o meu apoio. Fábio, muitíssimo obrigada. Fabi,
muitíssimo obrigada, sem palavras para agradecer, e todos que participaram, realmente foi super válido, e a gente espera contribuir ainda mais. Obrigado, Elaine, pelo Não, convite, parabéns. Fabi também por participar com a gente, muito obrigado. Acho que a ideia era essa, era a gente poder trocar informações e poder trazer um pouco mais de informação, né? Informação nesse momento para a gente é essencial com todas essas mudanças e para dar mais segurança para todo mundo, para continuar promovendo o destino, continuar promovendo os programas, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Até do que vocês estão encarando nesse momento, mas de novo, Fabi, super obrigado. Elaine, super obrigado por ter organizado, por ter convidado a gente. Sandrinha, todo mundo que participou, que deu no chat, enfim, todo mundo que tirou o tempo aí agora de manhã para participar, muito obrigado. Contem com a gente. A gente está aqui justamente para poder ajudar vocês nesse momento, tirar dúvida e auxiliar não só nesse momento de transição aí, de mudança, mas sempre. Então, contem sempre com a gente. Obrigado. Aí. Agradeço também a todos, Fábio, que também te aprendeu bastante, Sandra, bom te ver novamente, Elaine, por fazer aí uma sessão tão rica. Eu acho que, assim como você, fazia tempo que eu não via um webinar tão legal, com uma grande participação. Então, vamos seguir aí com novas ideias para ajudar aí nossos parceiros e a indústria. Isso aí. Gente, obrigada. Aqui está meu Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade. Quero muito ouvir feedback de vocês e vamos juntos trilhar essa jornada de sucesso. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor. Obrigada, Karen. Eu que agradeço, gente. Karen. Foi muito bom. Eu ia dar meu parecer, mas eu te mando, pessoal. Elaine. Você liga na Obrigada, Foi ótimo. Eu fiquei aguardando. Oi? Eu vi Posso você falar? No último momento, nos créditos finais. Assim. Não, foi Obrigadão, Karen. sensacional. E eu acho que é mais do que o conteúdo, que foi ótimo. Eu sabia que eu ia aprender com o rei do Caribe, que é o Fábio, né? com a Sandrinha, com todo mundo, mas essa conexão e essa vontade e o profissionalismo de todo mundo que está aqui, porque só assim que o mercado vai se manter mesmo, né? E eu acho que cada vez que vê uma tsunami nova, é respirar, parar, deixar a água baixar. E aí, essa foi a sensação que me deu esse webinar, para falar a verdade. Foi uma tsunami, e o que o Fábio falou, a Fabi falou também, é assim, quando voltou a água baixar, aí você vê o que realmente, o que está acontecendo mesmo, e aí, junto às escolas, com contato direto com o governo, as agências com contato direto com os alunos, só assim, e essa conexão de vocês, só assim que vai dar para a gente continuar resiliente nesse mercado, né? E é treinamento, é instrução, é isso que vocês falaram. É isso. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Isso é fato. Obrigado, Karen. Obrigado por ter participado. Eu sei que foi muito útil. Eu estava aqui. Com todos os seus insights, tudo. Não, mas obrigada, ótimo, com certeza outros eventos virão. Né? É. Com certeza a gente ganha mais credibilidade assim. Com a sua presença também, pô. Tá vendo, né, Karen? Beijo, não. Beijo. Eu só tô aprendendo aqui. Beijo. Aprendemos juntos. Obrigada, com todos. Beijão. Tchau, Obrigada. gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.